Hoje eu achei um livrinho aqui. O livro Trovas do Outro Mundo, tá? Psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos. Eu abri aqui, caiu na página 15, quer dizer, na página 38, a poesia 15, que é Rimário da Alma. Tudo volta, diz o povo. Dor, amor, lembrança, ouvido. Tudo aparece de novo, menos o tempo perdido. A dor, se tem esperança, nunca se perde na estrada. É mágoa, mas lembra a sombra de uma noite enluarada. Ensino para qualquer de nossos irmãos terrenos. Muita vez, quem mais nos quer é quem nos entende menos. Definir felicidade, às vezes, é ser mais triste. Quem é feliz de verdade nunca soube que ela existe. Toda pessoa carrega um sonho de amor e paz. Saudade viva do céu, que só no céu satisfaz. Essa é de Geraldo Neville. Eu não conhecia esse espírito. Heleno, põe no grupo pra gente. Adorei isso. Tá bom. Bem, Gostei também. Depois vou fotografar e vou botar no grupo, tá? Valeu, filho. Obrigado. Assim, meus queridos irmãos, vamos buscar entrar em contato com o mais alto para agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais esse dia. Como eu disse hoje de manhã no Facebook, é só a gente reparar, né? Olha só, o dia nasceu de novo. Estamos vivos, temos a faculdade de pensar. Isso vale um agradecimento a Deus, um enorme sorriso. Por isso agradecemos. Os momentos que a Terra passa, tanta transformação, muita dor, mas muito crescimento, nós estamos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo. Que os bondosos tarefeiros de Deus, que nos orientam, que nos protegem, que nos concedem estarmos juntos para o estudo, iluminem as nossas consciências e abram o nosso entendimento para que possamos buscar nas lições da tarde o máximo possível, que nos possibilite o crescimento moral, espiritual, individual, cada um e coletivo também, para que possamos, dessa forma, estarmos também nós, de alguma maneira, colaborando com a obra do Senhor. E assim, te rogamos, Jesus, a permissão para dar por iniciado em teu nome, em nome de Maria Santíssima, em nome dos bondosos Espíritos e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, mais uma tarde de estudo no nosso grupo com alegria de florescer. Que a tua paz permaneça com todos, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. graças a Deus. Gente, vou então compartilhar aqui o nosso capítulo de hoje. Hoje eu não tive nem tempo de preparar videozinho, nem nada que valha. Foi só capítulo mesmo. Comentando aqui, eu não sei como é que está aí para vocês. Para mim está uma letra enorme, graças a Deus. Tá bom aí? Está todo mundo vendo direitinho? Tá bom. Tá ótimo. Tá joia. Perfeito. Então vamos partir para a leitura de comentários. E quem quiser fazer algum comentário, vai falando aí, porque daqui eu não vejo todo mundo, tá? E nem sei quem levantou a mão ou não. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 16, que é o Programações Reencarnacionistas. Só para lembrar, né, no capítulo 15, que a Camila fez semana passada, né, para ajudar o Lu, eles terminaram falando sobre a questão da reencarnação dos espíritos que estão vindo de Alcione, né?
Então, iam promover o encontro dos casais terrenos para que esses espíritos reencarnassem, tal, sobre uma questão de adequar, né, esses casais, essas crianças, porque eles vão promover, né, ou melhor, estão promovendo já, né, as condições melhores para a melhora do nosso planeta, para assim, um apressamento dessa nossa transição. Então, vamos lá. O início... Opa, deixa eu selecionar. O início da Era Nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século XIV a.C., como aqueles que antecederam ao nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos III e IV, com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença e da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores do século XVII, XVIII e XIX. Ou seja, faz aí um apanhado, né, de todo um preparo. Né? Ele fala aqui, ó, século IV antes de Cristo até o século XIX depois de Cristo. Isso tudo já estava no planejamento de Jesus. Né? Essa gente toda que reencarnou lá no passado volta a reencarnar agora conosco, como a gente vai ver. Não quer dizer que eles nunca mais reencarnaram, eles andaram reencarnando aí ao longo desse tempo todo, também para ajudar a Terra, mas agora é a hora de mais deles reencarnarem ao mesmo tempo para poder fomentar o progresso dessa virada que é necessário, como a gente vai ver mais à frente, porque também o outro lado que não quer essa virada, essa subida de patamar do planeta Terra também começa a se movimentar fortemente para atrapalhar, né, os planos. Mas a gente sabe que quem está com Jesus está com a maioria, não importa quantos estejam contra. Não é mesmo? Vamos lá. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade e de iluminação espiritual. Por que eu grifei essa parte aí? Porque muitas vezes a gente está vendo, e aliás, lá mais para trás do capítulo ele vai falar isso, as pessoas descrentes, não tem nada dando certo, está tudo horrível, está tudo assim, está tudo assado. Mas ele bota aqui, ó, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade e de iluminação espiritual. É verdade que, pelo menos para quem está encarnado agora, né? E aí nós, acho que não tem ninguém aqui com mais de 100 anos, todo mundo está da faixa dos 80 para baixo, né? Ninguém deve ter visto nunca um período tão difícil como o que a gente está vendo agora. Mas também, se a gente para pensar, a gente também nunca viu um período onde a caridade e o amor ao próximo tenham feito tanta coisa, tenham proliferado tanto, onde tanta gente tenha se manifestado a favor do bem, a favor do amor, e tão preocupada assim, com a ecologia, com a humanidade de uma forma geral, em proteger o planeta e dar melhores condições de vida ao próximo. Então, é o ponto positivo que a gente tem que valorizar. Certamente que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a libertação das amarras nas tendências perturbadoras das más inclinações. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que, desfrutando da feliz oportunidade de auto-redenção e não
aproveitando, em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recaminhados para mundos inferiores a eles equivalentes. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amelharam na Terra, experimentarão as consequências da teimosia, persistência no crime e da hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se no programa de sublimação. E aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, a ideia é que nada se perde, ou seja, os que aqui ainda estão reiterantes no mal até agora, que não vão mais poder ficar aqui, porque já tiveram todas as chances, né, e não estão querendo se modificar, vão, como foi dito acima, para outros orbes que estejam mais afeitos ainda às condições morais deles. Mas eles vão levar para esses lugares todo o progresso que aqui conseguiram, cultural, na tecnologia, e até mesmo moral, que provavelmente eles vão chegar lá onde o lugar onde a moral ainda é um pouquinho pior do que o pouco que eles conseguiram perceber aqui. E os ensinamentos que tiveram aqui, ainda que não ponham em prática, quando chegarem lá, vai começar a reverberar no imo deles, né? E eles vão amolecer por causa disso, porque esses ensinamentos vão estar lá. Então, quando começarem a sofrer, começarem a sentir aquela saudade de casa, como a gente disse, se eu não me engano, no Evangelho, né? Uma saudade de não sei o quê, isso vai favorecer com que eles melhorem. Uma outra coisa, né? Eu me perdi aqui agora. Deixa eu ler de novo. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos melhorados na Terra, experimentarão as consequências, crime de hediondez, até que se integrem os compromissos. Sim, outra coisa é o seguinte, que eles vão voltar. Então, ninguém queira entender Jesus como mentiroso ou como alguém que não sabe das coisas. Ele disse, as ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Não estão perdidos. Não vão acabar, não vão ser destruídos. Vão para um local apropriado, onde passarão algumas reencarnações se burilando, se arrependendo, melhorando moralmente e vão voltar para o planeta Terra. Né? Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, ou seja, no mundo espiritual, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de, periodicamente, esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades, cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade nos embórios celestes, por enquanto em sombras. Ou seja, né, por enquanto, né, os embórios, a abóbora celeste, né, a cúpula, que na nossa visão mental ainda parecem em sombras, né? E esses espíritos vêm trazendo, por isso chamamos de luminares, eles vêm trazendo claridades, eles vêm trazendo esperanças, melhorias, de tempos melhores, né? São eles que nos deixam olvidar os compromissos com a verdade, que não nos deixam olvidar, são eles que não nos deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimento e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual, que os torna superiores às épocas em que vivem, desenhando o futuro com os seus exemplos de sacrifício. Eu sublinhei essa frasezinha aí pela questão do anônimos uns. Ou seja, todo mundo, todos nós conhecemos, né,
Aquela pessoa é um vizinho, é um parente, é uma vovó, é um tio, é alguém que é um exemplo de comportamento para a família ou para a rua onde ele mora, né? E essas pessoas, que às vezes não são tão conhecidas como alguns outros são, também nos dão esse conforto que os outros dão. Porque todos nós aqui temos esse exemplo. Quando a coisa está muito preta, a gente lembra de uma Maria Teresa, a gente lembra de um Chico, a gente lembra de um Gandhi, que são eles exemplos de quanto vale a pena estar se esforçando para estar no caminho do bem. Eles se tornaram exemplo para toda a comunidade terrena. Mas, ao lado deles, tem esses nossos, né, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, que são exemplos para pequenos núcleos que não deixam de nos impulsionar a tentar fazer o mesmo que eles fizeram e nos melhorar assim, à medida do que nos é possível. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me ao desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os esforços para melhor servir, pelo menos no período de preparação para os seus renascimentos no corpo físico. Ele aí está falando desse pessoal que vai reencarnar e que ele está integrando essa equipe, né, que vai trabalhar auxiliando a reencarnação de todos eles, não só desses luminares que já estavam aqui reencarnando na Terra várias vezes, que vão reencarnar, mas também como esse reforço bem-vindo lá de Alcione. Dialogando com o querido amigo Ivon, exteriorizamos os sentimentos que vigiam em nós, pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas, como, aliás, vem acontecendo no dia a dia de todas as existências nobres afeiçoadas ao dever e à verdade. Isso aí é um fato, né? Todos esses irmãos que eu já mencionei aqui, nenhum deles teve vida fácil, né? Quando a gente pensa assim nesses exemplos de vida, a gente vê que nenhum deles teve aquela vida glamourosa e muito tranquila e serena, segundo os nossos padrões terrenos. Todos eles tiveram provas difíceis, né? Por isso deram um exemplo. Desse modo, fomos convocados por Dr. Silvio para visitar alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de auxílio. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte foi vizinho da Camila, lá. Levou-nos a uma residência confortável, num de seus bairros elegantes, onde tudo era silêncio. O casal, adormecido na alcova, encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que lhe seria o primogênito. Só fazendo um parênteses aqui, que no capítulo passado, né, a Camila já leu para a gente que teve um primeiro encontro lá na espiritualidade, onde cada casal já teve contato com aqueles que seriam seus filhos. Aí eles já estão na fase de contactar aqui na Terra. Os encarnados vêm aqui para conhecer o ambiente familiar daquela família onde vai reencarnar. Tudo isso faz parte do processo que é lento para não ser atropelado, é para ser feito com calma, para sair tudo certinho e bonitinho. Então, vamos lá, eu parei aqui. Marco, eu tenho uma pergunta sem te interromper rapidinho. É o seguinte, todos esses casais que estão programados a receber os espíritos de Alcione, eles são escolhidos porque eles, de alguma forma, têm a ligação com a doutrina espírita ou a religião não importa? Depois você pode me responder. Não importa. Não importa? Eu já li isso em algum lugar aqui mesmo. Eu não sei se foi no capítulo que você leu, que eu dei uma relida nele, ou se é aqui mais para frente que ele vai falar. Eu acho que é aqui, mas talvez ele vai falar sobre isso. Isso não ficou muito claro para mim. O importante não é a religião. Já pensou se todo mundo que fosse para promover esse encarnar só com doutrina espírita? A doutrina espírita já recebe uma carga de rejeição muito grande de outras religiões. Se todos eles reencarnassem na doutrina espírita, a resistência ia ser muito maior. Então, esses irmãos vão reencarnar preferencialmente em casais religiosos que vão poder dar para eles um suporte moral, mas em todas as religiões. O que importa é o procedimento.
já é só a gente raciocinar que Kardec já nos alertou que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, a parte mais importante é compreender esse mecanismo entre espiritualidade e materialidade e parte moral. É unir a ciência com a religião e aí o Espiritismo vai ter feito a sua função. Né? Marco, agora sou eu. Eu estou rapidinho falando. Eu estava pensando aqui, eu acho que até mesmo, eu sou um pouco ousada sempre, né? Mas eu acho que até mesmo quem não tem religião, desde que tenha o amor, porque tem muita gente que não tem religião. Por isso que eu falei, preferencialmente. Eu acho que a religião mesmo é o amor. Queridos, no capítulo que a Camila fez, está lá dizendo, tem na página 150 do livro, pelo menos, que as existências desses casais têm sido saudáveis, a conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem, mantendo compromisso religioso com diversas denominações religiosas. Isso. Obrigada, Raquel. Isso a paz e a plenitude. Obrigada. Isso que ficou em dúvida para mim. A Camila fez. Obrigada. Como eu reli os dois ontem, eu já não me lembrava onde que eu tinha lido, mas eu sabia que eu tinha lido isso antes. Então, bom, aí exclui quem não tem religião, né? Hã? Aí não entendi muito bem. Então, exclui quem não tem religião. Não, ele não exclui, não. Porque ele está falando de diversas religiões, mas não fala também dá uma ideia, mesmo que não tem religião. Não fala, né? Ele dá uma ideia de que fala. Ele dá uma ideia, pelo que a gente lê nos dois capítulos, de que esses casais que têm uma religião, que têm um comportamento religioso, vai ser mais fácil fazer isso. Mas tanto que quando a Raquel leu aí o pedaço, ele fala em ética e moral. Eu posso não ter religião nenhuma, ser ateu, graças a Deus, ser uma pessoa profundamente ética e ser uma pessoa profundamente moralizada, porque a ética tem tudo a ver com a moral. Chega até se... Mas ele deixa claro, ele continua dizendo, mantendo compromisso religioso com diversas denominações religiosas. Então, ele diz que é um valor ético e moral no bem, mas mantendo compromisso religioso com diversas denominações. Tá, eu entendo isso, eu acredito sim, que ele não vai excluir, eles não vão excluir, pode ser que é aquela história, vão dar preferência, vão dar preferência a esses casais, mas mesmo dentro das religiões, nós vemos muitos casais que praticam a religião, mas vão lá, mas não têm a religião ainda dentro de si, então isso é bem complicado. Então, essa seleção é uma seleção feita com cunho moral. Né? Então, eu acredito que eles vão dar essa preferência, estão dando, né? Nós estamos vivenciando o momento, estão dando essa preferência, mas entre você, penso eu, entre você dar uma criança para ser criada, vamos supor aqui, né? Fazer um paralelo, entre você dar uma criança para ser criada, entre um casal que não frequente nenhuma religião, mas que seja profundamente respeitador da ética e da moral e que vá dar uma boa educação a essa criança. E o outro casal, que não saia da casa espírita, que não saia da igreja, que não saia do centro humano, né? E que, de vez em quando, o pau quebra, um joga martelo no outro, o outro joga coisa, e dá aquela coisa, e xinga os filhos, e joga coisa em cima dos filhos, eu acho mais aconselhável dar a criança para o canal mais equilibrado. Isso é um pensamento meu, eu não sei como eles agiriam. Mas o que eu digo é isso. No meu modo de entender, não basta você entrar na religião, a religião tem que entrar em você. Verdade. Isso que é o mais difícil. Tá, mas vamos continuar lá. O capítulo é meio grande. Os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitura sem o êxito desejado. Ou seja, estavam tentando ter paz e não conseguiam, né? Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois. No entanto,
a possibilidade permanecia nula. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa para a posterior utilização dos espermatozoides do esposo, ansioso pela paternidade. Fazer um pequeno parênteses aí. Quando eu li esse pedaço, eu não pude deixar de pensar no meu filho e na minha nora, que vinham tentando há um tempão e não conseguiam. Quando eles pensaram, então, tá bom, então vamos partir para fertilização in vitro, vamos partir para a coisa, ela ficou grávida. E o molequinho hoje está fazendo 1 mês, e ele é muito esperto, e eu tenho até certa esperança de que seja um desses. Tomara. Não é? O processo está em andamento, quem sabe? Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Eu toda hora me perco. Se eu não passar, após receber... Tá. Considerando. É aqui, né? Considerando. É onde eu estava mesmo. Considerando... Isso, já foi. Valeu. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova para que renascessem através desse processo especial. Ou seja, 2 vindos de Alcione iam reencarnar por esse processo de fertilização in vitro. Conversavam desse modo com aqueles que eles renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Dr. Silvio Solícito, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração de súplica ao Senhor da vida em favor dos futuros genitores. Olha só. Terapia auxiliar preparatória. Aí você imagina, não, os caras vão entrar num laboratório, vão fazer isso, vão pegar pipeta para ouvir. Não. Súplica ao Senhor, oração sincera, amor no coração, para que tudo corra bem. Olha só que maravilha. Né? É aí que a gente tem que entender que é necessidade da união da religião com a ciência, porque é o que vai fazer o mundo ir para frente. Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos, ou seja, passe magnético, nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitissem a fecundação exitosa. Embora os cuidados de que se revestia o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição que haviam acorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com os cônjuges. Aliás, fora um aborto no passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram as sequelas no perispírito da senhora, que lhe dificultavam a concepção. Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimento de sua parte, no momento sem possibilidade de tornar-se factível o seu retorno, em razão do programa elaborado. Ou seja, é um magnetismo que fica, né? Uma vinculação, né? Lembra aqui do princípio do Pequeno Príncipe, quando ele diz que tu és responsável por tudo aquilo que cativas? Ou seja, no passado, ela cometeu um aborto. Ele diz aqui, já não tem mais aquilo ali, já está recuperado. Mas o espírito que foi abortado, apesar de já não estar mais com mágoa, ainda está vinculado a ela. E ainda foi trazido ali para o ambiente assim que ele pressentiu que havia uma possibilidade de gravidez. Alguma coisa magneticamente levou para lá. E aí tem que ser explicado que o processo agora é outro e que
o retorno dele agora não é possível, porque vão ter que reencarnar os dois espíritos que vêm lá de Alcione. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou-lhe a ocorrência, é o que eu acabei de falar, tranquilizando em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fruindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Nem diz que é com esse casal, mas diz que ele vai voltar, que ele vai ter a sua própria chance. Terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigíamos a um outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes nominada bebê de proveta. Vê-se aí que também não tem nenhuma preferência por meio social, né? O primeiro casal que eles visitam é num bairro abastado, de Belo Horizonte. O segundo casal que eles vão visitar é na periferia. Pacientemente, ele explicou-nos, a mim e aos demais amigos, que a divindade, sempre misericordiosa, incessantemente envia à Terra os seus embaixadores a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico e tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. A cada momento, informou-nos com gentileza, a ciência e a tecnologia dão-se às mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, de misericórdia e de fraternidade sejam onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, dando o pé, dando a mão nos joelhos, no ombro. Oi? Vou continuar, então. O extermínio tinha lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda espécie entre os seres humanos. Ele aqui fala, né? Então, dá o entendimento que, vez por outra, reencarnam pessoas, né, para dar impulsionamento na ciência, né, na tecnologia, para poder trazer, digamos assim, mais conforto, comodidade, melhores condições, né, para a vida material humana, do mesmo modo que, vez por outra, vem aí um espírito voltado à conquista moral e a elevar os patamares espirituais da sociedade com seus exemplos também. Mas, né, é mais fácil o desenvolvimento dessa parte terrena da ciência, da tecnologia, do que a parte moral. Por isso, a gente ainda está abraço com tantas dificuldades. Marcos? Oi? Oi. Desce um pouquinho novamente. Ainda da página 109, aí está ótimo. É interessante a gente ressaltar esse final de frase, onde inicia cada momento, e aí vem o seguinte: naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem lutas hediondas de toda a espécie entre os seres humanos. Aqui nós podemos pegar esse fragmento da frase que está falando da tecnologia. Mas nós podemos trazer para a nossa vida de relação, nossa vida diária, de um modo geral, porque a sociedade contemporânea, principalmente, ela privilegia a horizontalidade. Oi? Picotou? Um pouco. Mas está dando para entender o que você está falando. É só para ressaltar a importância de nós espiritualizarmos a horizontalidade da matéria. Deu para entender? Sim,
Sim. Isso, perfeito. Ou seja, hoje ainda o homem, através do seu culto a Mamon, ele vive na horizontalidade das conquistas materiais e desprivilegiando a verticalidade do amor que conecta o homem a Deus. Ou seja, essa grande vertical do amor, porque muitos não querem, porque privilegiam a matéria, e esse amor é que vai direcionar essa verticalidade, essa coisa para cima, para além da terra, é que vai conectar, ou reconectar, melhor dizendo, o homem através do amor a Deus. O culto ao Mamon, ele se dilui quando se desperta esse amor maior pelo Criador. Deu para entender, ou picotou? Não, é isso aí, Lu. É isso aí. Inclusive, a gente vê, né, que nas páginas, várias páginas espíritas nos exortam a justamente mesmo quando nós formos fazer alguma coisa de material, elevarmos o nosso pensamento ao alto, a Deus. Pedir, né? Porque as nossas conquistas materiais, no sentido de que você tem que desenvolver um trabalho, uma coisa qualquer, quando você pede ajuda, vem os amigos espirituais para te ajudar ali também. Então, é essa questão de você verticalizar um pouco a horizontalidade, porque a gente está na carne, a gente não pode deixar as coisas da carne. Mas vai ser muito mais fácil para mim passar um dia no meu trabalho, principalmente se ele é um trabalho que tem coisas difíceis a fazer, que envolvem atenção, que envolvem problemas de acidente, né? ou de questões de saúde, ou prejuízos financeiros vultosos para outras pessoas. É muito mais fácil eu fazer isso com segurança, depois que eu orei, depois que eu me conectei com o alto, pedindo ajuda para os amigos espirituais, do que quando eu chego lá trabalhadamente para fazer isso. Porque essa ajuda vai fazer falta, certamente vai. E com esse sentimento de verticalização pela oração, eu vou atrair para mim um auxílio que vai me manter focado, centrado, vai me auxiliar no meu dia a dia, porque isso aí é normal. Mas Jesus não saía para pescar junto com os pescadores? Ele fazia lá, a pesca não era necessária, ele não ficava lá, não, vocês vão lá que eu vou lá para o templo. Não, ele ia junto. Então, essa horizontalidade, ela ainda faz parte da nossa vida. Vamos lá. Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown. Louise Brown foi o primeiro bebê de proveta, tá, gente? Para quem não lembra. Eu dei uma olhadinha ontem no Google e me lembrei. Ela ainda está viva, pelo que eu vi. Que se logrou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano. Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos, que irão permitir o crescimento folicular. O crescimento folicular é o folículo, é o local onde o óvulo fica, mais ou menos que depositado, né? Antes dele ser levado para a trompa, ali para a fecundação. É o lugar, vamos dizer assim, o lugar do amadurecimento do óvulo. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse mistério, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos ovos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período. E depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação
com o esperma elegível. Atenções especiais são mantidas durante um período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular. É que ali no folículo, onde o óvulo está, tem esse líquido. Então, por esse líquido, eles vão saber se o óvulo já está no amadurecimento correto, que é extraído para essa finalidade. Constatando-se a existência de óvulos maduros, em cultura especializada, promove-se a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100.000 espermatozoides em atividade à sua volta. Viu? Então, quem queria saber, não é pegar um esperma e joga logo, enfia dentro do óvulo. Não tem como fazer isso. O que eles pegam? Pegam os óvulos maduros, colocam no meio de cultura e colocam uma quantidade, né? 100.000, é uma quantidade enorme de espermatozoides, né? Que já foram ali olhados direitinho, não tem nenhum com a cauda ruinzinha, não tem. Vão espermatozoides selecionados para lá e esperam que haja ali, nesse meio, in vitro, a fecundação natural, e depois de 3 dias, os que estão ali elegíveis voltam para o útero da mãe. Vamos lá. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos, masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em 2 células. Somente após 48 horas até 72 horas, todos os mesmos apresentam 4 a 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Ou seja, então, eles ficam ali aguardando, nessa parte in vitro, esperando a divisão celular, a multiplicação, né? Através do processo lá, eu acho que é a mitose, né? Agora, mitose ou meiose, é um dos dois. Bom, aí, quando tem um número de células suficiente, a gente percebe que está havendo desenvolvimento embrionário, e aí esses selecionados voltam para o útero da mãe. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes, que elegerão, por vibração especial, os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Vê como é que esse processo é complicado. Quer dizer, antes mesmo que o espermatozoide penetre o óvulo, pela vibração dos espíritos, através do perispírito, que vai ser acoplado a esse pequeno conjunto ali, né, de esperma e óvulo, o pré-embrião, é através da vibração que eles selecionam o esperma que vai fecundar tal óvulo. E os espíritos aí, nesse caso, eles têm essa preocupação de estar ali observando e cuidando para que os dois, vamos dizer assim na língua popular, os dois vinguem em meio a tantos que são selecionados para voltar ao útero. E eles vão cuidar daqueles dois para que os espíritos fiquem aí. Os outros não têm espírito, portanto, não vão vingar e vão ser descartados. Olha só que processo, né? Complicado e maravilhoso. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para a reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam, né? E a mim também. Eu fiquei deslumbrado dessa parte.
Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se difícil, entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhe será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ou seja, todo esse processo científico, quando ele estiver aliado, né, ao processo espiritual, com consciência dos cientistas encarnados, ele vai se tornar muito mais fácil, muito mais efetivo. Ao lado da fertilização in vitro, há admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde há algum tempo, algumas denominadas como barriga de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o mistério, é um valor incontestável. Ou seja, ele aqui, mesmo havendo a questão da barriga de aluguel, onde há uma cobrança, no caso, mesmo assim, eles põem, né, foi o que eu entendi, não sei se entenderam diferente, como um valor incontestável a contribuição que elas dão para que haja a volta à carne, ou seja, a vida tem que estar acima de todas essas coisas materiais. Então, mesmo quando há a barriga de aluguel, é um processo que eles consideram válido. E eu botei essa parte agora aqui meio rosada, porque eu achei isso interessantíssimo. E aí traz uma certa explicação para a gente de alguns casos que a mídia já colocou, que foram até para disputa judicial, e acho que todos nós soubemos de algum caso desse algum dia. Olhem só. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento do espírito, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação, essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo do melhor amanhã. Assim, essa parte a gente até comentou, né? Mas não era bem essa parte, não. É a outra parte ali com aquele rosa meio salmão aqui, que quando chegar ali é muito curioso. Embora a conquista da ciência haja logrado esse feito com fins nobres, sempre aparecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros, que justificam elucidando que tem a finalidade de diminuir as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas que, em alguns casos compreensíveis, são benfeitores da humanidade. Aí, agora sim, olha só. O mais curioso ocorre, não raras vezes, quando, em convivência com o espírito reencarnante, desenvolve-se os adormecidos sentimentos da maternidade e, após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos seus reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. Olha só que coisa interessante. Mas, então, a criatura ela não quer ter filho de jeito nenhum. Até que chega um momento da vida dela, né, em que uma dificuldade financeira ela resolve alugar a barriga para conseguir o dinheiro.
Só que ela vai ter aquele entezinho junto dela, aquele espírito, pelos 9 meses. E aí eles acabam se afeiçoando. E aí, quando ele vem à luz, eles estão tão afeiçoados que ela não quer devolvê-lo aos pais que doaram os óvulos, o óvulo e o esperma, no caso. E, muitas vezes, tá, como ele diz aqui, esse espírito está mais vinculado a ela do que aos próprios pais. Então, como é complexa essa situação? Quer dizer, uma coisa que nos parece assim, um grande complicado, uma coisa muito absurda, que, de repente, perante os olhos espirituais, espíritos superiores, ali está se promovendo uma nova maneira de entendimento entre aqueles espíritos, aí já os pais encarnados que doaram o óvulo e o esperma, a que doou a barriga, o espírito reencarnante, né? Resolvendo, quem sabe, né? Problemas de um passado que não teriam uma outra maneira assim, tão apropriada de resolver quanto essa que nos parece, de momento, assim, uma coisa tão estranha, tão absurda. E continua o nosso doutor lá na sua explanação. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mistério que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto, desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de auxílio estão reencarnando-se na Terra, sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram, desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa, enquanto tem lugar, a princípio, lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. Então, o que ele nos dá a ideia? Realmente, esse processo da reencarnação de espíritos mais evoluídos que vêm do planeta lá de Alcione, né? Da estrela Alcione para cá, não começa a se dar agora. Já se dá há bastante tempo. Por quê? Porque também o nosso processo de regeneração também não começou agora, ele já começou há bastante tempo. Agora está sendo intensificado. Então, agora é o momento da reencarnação em massa desses espíritos para promover a melhora moral, ao mesmo tempo que começam a ser expurgados, ou seja, os espíritos, né, já estão sendo expurgados já há algum tempo, mas agora também vão começando a aumentar. E, de futuro, né, esses espíritos que têm que sair, eles vão sair também em massa, porque a chegada dos outros e a melhora dos outros, dos que aqui vão permanecer, não vai mais comportar a presença deles aqui. Então, como se, quando eu vi isso, me lembrei daquela história do copo com a água suja, né? Começa a pingar, 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 pingar água limpa e a água suja vai saindo aos pouquinhos e daqui a pouco vai pingando mais forte e vai entrando mais água limpa e a água suja vai saindo mais rápido até que no final fica só água limpa. É esse processo que a gente está passando. Felicidade seja irmão. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucederão, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos, para volverem em triunfo quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha no progresso. Isso a gente já viu lá no início do capítulo, já foi comentado. Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. Ou seja, esse processo não é novo, né? O nosso planeta, que hoje é de provas e expiações, já começando a caminhar para um planeta de regeneração, já foi um planeta primitivo. E isso já começa desde lá. Desde lá.
vai vindo alguém que já vai saindo de um outro mais adiantado e vai vindo para cá para promover o adiantamento, como os que vão saindo agora. A diferença agora é que os que estão vindo de auxílio não estão vindo por expurgo, estão vindo como voluntários para dar andamento ao adiantamento do progresso terreno. Os que estão saindo daqui estão saindo por expurgo, por não conseguir acompanhar o processo, assim como aqueles que vieram de Capela para cá, né? Vez por outra veio o missionário, mas a maioria veio por expurgo. Agora, no momento que a Terra está vivenciando, agora é o momento de virem aqueles que vêm por vontade própria, vêm para o, digamos assim, entre aspas, sacrifício de tentar auxiliar os companheiros aqui terráqueos que estão tão precisados, tão necessitados desse impulso nesse momento. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espírito Allan Kardec, conforme a questão de número 540, em O Livro dos Espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier, na sua célebre citação em torno do estudo das massas. Da natureza nada se cria, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é? É bem semelhante o entendimento do que a gente leu aí acima ainda agora. Nada obstante, na atualidade, constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância liberando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. Principalmente quando a gente entende que a energia, né, faz parte todo esse processo. Né? Matéria é energia condensada, e vice-versa. Né? Houve um silêncio natural, convidando-nos às reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. Ou seja, eles não têm débito nenhum. Então, eles não trazem uma programação kármica. Né? No centro das reencarnações, os mapas adrede estabelecidos apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves. Ou seja, esses espíritos todos vão encarnar saudáveis, corpos saudáveis, sem nenhuma doença pré-existente, sem nada disso. Mas eles estão sujeitos ao mesmo que todo corpo humano terreno está sujeito. A uma doença, ao desgaste. Né? Obviamente, se eles são espíritos mais evoluídos, eles vão cuidar melhor do corpo que nós cuidamos, e esse corpo vai ter uma durabilidade maior, com uma saúde melhor. De forma que, de todo o tempo de que dispunham os espíritos, fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Ou seja, todo esse processo reencarnatório, todo o trabalho de preparação está sendo preparado com vistas ao que eles vão fazer para auxiliar o planeta. Como vai ser o trabalho dele? Nenhuma perda de tempo com recuperação
de coisas que eles deixaram para trás, porque eles não estavam trazendo nada de carne para ser recuperado, nenhuma lição para ser repetida, nenhum exercício para ser refeito. Tudo deles é voltado exclusivamente daqui para frente. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo da evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujos seios renasceriam. Dispensa comentários, não é? A gente já comentou bastante sobre isso. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, e de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, facultando, posteriormente, a constatação do fenômeno da gestação. A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus através da oração de que participamos à noite quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Ou seja, o casal soube da gravidez, logo que eles foram dormir, a equipe se reuniu com eles de novo e trabalharam e agradeceram a Deus por esse fato tão esperado e que vai gerar tantos frutos no futuro. Né? É o que se aguarda. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se encarnariam, resultavam dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no mistério, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas em decorrência das condições do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com o seu nível de elaboração. Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância e às leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldade de libertar-se. Aí a gente vê, gente, que isso ele está falando, essa obra veio no início do século, né, 2010, falando desde dessas questões do início do século, nós estamos passando até agora, a gente vai vendo que quantas desencarnações em massa já foram feitas por desastres naturais desde o início desse século, milênio, e agora as desencarnações praticamente em massa também pela pandemia, tudo isso promovendo uma renovação. E não está havendo uma destruição do mundo. Não está havendo aquele medo que as pessoas tinham quando veio o apocalipse. Nós estamos em pleno apocalipse. Nós estamos vivendo o momento
Apocalipse, que ainda vai durar alguns séculos. Mas já tem algum tempo que isso está acontecendo. O choro e o ranger de dentes, descrito nas Escrituras, está havendo direto no mundo inteiro. A par disso, há a chegada de uma nova esperança, de trabalhos no bem, de melhoria, e essa coisa é concomitante. Né? Não há solução de continuidade. Então, podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível às exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e das bênçãos da caridade. Agora, nesses pedacinhos aqui, eu pedi a atenção de você, em especial, porque é uma parte que eu entendo que toca muito a gente, porque nós estamos vivendo muito um momento onde, deliberadamente, né, alguns espíritos desencarnados, em conluio com alguns encarnados, querem, porque querem, pregar essa ideia da dissolução total, de que nada mais vale a pena, de que está tudo perdido, que tudo vai acabar, e pregar a depressão geral. E é muito importante que nós busquemos manter o nosso pensamento firme no bem, com a certeza de que Jesus está no leme, né? E que a nau vai passar pela tempestade. A tempestade é transitória e o mar calmo, o mar de almirante, está logo ali. Mas nós temos que colaborar, como pequenos marinheiros que somos, cada um de nós dando a nossa parte. E como é que a gente vai fazer isso? Criando uma psicosfera compatível. Cada um de nós tem a responsabilidade de vibrar no bem, colocar o nosso padrão mental o máximo para cima possível. Tá? Então, vamos lá. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e aos trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como, aliás, sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas, é o que eu falei, entidades perversas vinculadas ao desvario ou dele vítimas, movimentavam-se, eu digo movimentam-se, porque isso está acontecendo ainda, com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontram comprometidos com a responsabilidade das mudanças de andamento. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente no que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Eu acho que todo mundo percebe isso ainda nos dias de hoje, né? Em todas as áreas que chamam a atenção, a gente percebe essa interferência dos nossos irmãozinhos menos afortunados moralmente, querendo arrasar com o procedimento da Terra, querendo destruir as ideias de amor, de paz, de família, de organização social. E nós temos que vibrar contra isso, vibrando no bem. Conclaves insidiosos, organizados pelos inimigos do bem nas urnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e nos setores sociais, a fim de que chafurdem no local o caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis
e aos deveres, que é o que a gente está vendo aí. Na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras, de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche e de preconceito, misturavam-se, eu digo misturam-se, as multidões, inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem, sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvairados. Acho bem que eu não estou perdendo tempo comentar, porque a gente já comentou, é só uma constatação, não é? Subitamente, pôde-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, nem precisa, né? A gente está vendo isso na mídia toda hora, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. Está virando comum, infelizmente. Mas a gente tem que vibrar quanto a isso. O Vale Tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes benditosos dias. É o que querem que a gente acredite. Nós não podemos acreditar nisso, mas é o que querem que a gente acredite, que nada mais vale a pena. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências, e os jovens, principalmente sem lideranças dignas, nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. E aí o nosso André Trigueiro, que é um trabalho que fala do suicídio entre os jovens, o como aumentou absurdamente nos últimos anos. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, basta ligar a televisão para a gente ver isso, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral, de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena, começaram a tornar proscênio terrestre local de hediondez, ou proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria e de permissividade que levam à degradação e à exaustão. Repentinamente, os pais educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes de determinadas profissões dignas em detrimento, vou ler esse pedacinho de novo. Repentinamente, os pais educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. Tem muita gente pensando assim ainda, infelizmente. O que adianta eu ensinar tanta coisa ao meu filho? Não vai ganhar nada com isso. Quem está ganhando é quem está fazendo essas besteiradas aí, né, que aparecem na mídia e tal. Mas a gente não pode se render a isso, eu volto a dizer. Os dois mundos de vibrações, física e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que
Aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Sim, porque a maior parte ainda é de espíritos ainda voltados ao ganho fácil, à porta larga, aos prazeres mundanos. Então, essa parte ainda tem uma certa prevalência no número. Mas os que querem lutar contra isso, pelo bem, pela oração, pelo comportamento reto, têm que entender que a nossa prevalência é pela qualidade. É o que eu falei no início. Não importa quantos tem contra você. Se você está do lado de Jesus, você está com o maior número. Jesus é a qualidade. Os pensamentos que vêm dos espíritos bondosos que trabalham por Jesus, obviamente, em nome de Deus, trazem a qualidade. E é daí que vem a supremacia na questão que nós vamos ter que levar durante todo esse processo de regeneração. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos e ditosos, transferidas do Vale das Guerras, do passado de Israel, para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram papel de destaque nos vários grupos sociais. É o entorpecimento que as pessoas buscam para não se depararem com a problemática da vida. Médiuns que haviam aceitado o compromisso de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus nesses difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo mestre e por Allan Kardec, para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos, que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem propostas, gerando compreensão e desordem. De vez em quando, vez por outra, a gente recebe algumas mensagens assim, né? Lá no meio da mensagem tem umas coisas bonitas, umas coisas legais, mas que o fundo ali é instalar o desânimo, é instalar a desordem, mostrar que está tudo perdido. Ainda hoje de manhã, um amigo me mandou uma mensagem desse tipo, né? Para eu dizer o que eu achava, e foi mais ou menos isso que eu falei com ele, que era realmente o entendimento dele, que ele me falou. Acredito igual a você. Pois é. Então, vamos lá. Agredindo-se, estamos acabando já, agredindo-se reciprocamente a troco da vaidade que desdobra em direção ao orgulho e da soberba, esquece-se de servir a causa espírita a fim de servir-se dela nos seus próprios conflitivos, nos seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Eu achei que tinha grifado esse pedaço também, mas eu esqueci. Ou então foi alguma hora que eu apaguei sem querer. Mas isso é muito importante, essa chamada de atenção. Dentro do próprio movimento espírita, como de todas as outras religiões, a gente está vendo a questão do estrelismo. A criatura quer aparecer mais do que as outras, ela quer, e que adora um elogio, então faz tudo para ser elogiada, para ficar no topo. E o exemplificar da humildade, o exemplificar das coisas que a gente tem, como exemplo, num Chico, numa Dulce, numa Madre Teresa, vão caindo por terra. Comenta-se muito desses seres, mas tentar copiá-los é a coisa mais difícil. A gente está vendo muita gente voltada para o estrelismo, querendo ser artista.
em vez de propagador da doutrina. Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a acústica bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes, insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do dúlcido cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal. Gente, isso é como quando a gente toma um remédio para verme, né? Desculpa, assim, parece meio chulo, mas é um exemplo mais claro. E aí, logo depois, algumas horas depois, a gente começa a sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça, às vezes dá até febre. Por quê? Porque a verminose não quer largar o seu organismo, ela quer permanecer ali. Então, ela se debate, ela faz de tudo, né, para não perder o seu local. E é o que está acontecendo. Esses espíritos estão se debatendo, eles estão tentando de tudo para não perderem o que eles acham que conseguiram aqui na Terra. Então, estão tentando prejudicar ao máximo, tá, o trabalho da regeneração para se manterem aqui o máximo de tempo que puderem. Mas eles sabem que o tempo deles passou. A única chance deles é ela se modificar. Os que não querem se modificar vão ser levados para outro órgão. Não tem jeito. Então, vou voltar esse pedacinho aqui do Pará. Tudo diz respeito à proposta das trevas organizadas contra a programação do dúlcido cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal. Prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade do seu berço terrícola. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, ou seja, o pessoal chegando de Alcione para a Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro ao lado dos imigrados de Alcione em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi uma dessas oportunidades, quando, em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava os imbórios e as estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera há 2000 anos clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora, enviava, conforme o prometera, neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente concluídas ou diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. E aí, quer dizer, como ele fala aqui, o Consolador agora enviava, conforme prometera neste momento de tantas aflições, o Consolador. Ou seja, esses irmãos também fazem parte dessa questão do Consolador, que nós entendemos como uma doutrina espírita, mas eles vieram para consolidar isso. Consolidar toda essa doutrina que já está conosco, né, há quase 170 anos, quase, né? 160 e poucos anos. Então, só lembrando aqui que no capítulo passado, se eu não me engano, quando a Camila leu, o início da reunião lá, eram 1000, né? 1000 espíritos de auxílio. Então, a população da Terra tem entre 7 e 8 bilhões encarnados, é isso? Depois o Lu me corrige aí se eu estiver errado, mas é por aí. Então, quantas turmas dessas de 1000 ainda vão ter que vir até que a gente possa reequilibrar um pouquinho mais esse jogo vibratório, entre aspas, né? Da vibração mais pesada, mais densa, para a vibração mais elevada, a qual a gente está tentando se ligar. Então, quantas crianças ainda vão ter que nascer
vindas desses lugares e quantos dos espíritos bondosos que nos elevaram no passado, os luminares que já vêm acompanhando a Terra nas artes, nas ciências há muitos anos, vão ter que reencarnar para poder nos auxiliar nessa elevação moral e espiritual da Terra. Gente, eu fico por aqui. E me perdoe por ter passado do tempo, mas aqui o capítulo era grande a beça, não deu para... O comentário nem foi tanto, mais a leitura mesmo, não é? Tá aí, se alguém ainda acha que a gente pode comentar alguma coisa, se tem algum tempo, está aberto. Vou terminar esse compartilhamento aqui. Está com Marco, vocês. o trabalho foi excepcional. Eu penso assim, primeiro que o meu pensamento está alinhado ao seu. Nós pensamos de forma bastante parecida. E segundo que o conteúdo do capítulo 16 traz tantas informações relevantes e a maneira como você conduziu as interpretações, eu diria que foi impecável dentro da gravidade, vamos colocar, seriedade que o momento atual exige de nós, no sentido de nós nos comportarmos como verdadeiros cristãos. A fala do Manuel Filomeno é de uma importância tão grande que, obviamente, se deu através do que nós já sabemos da obra, em 2004, com Tsunami. E só um parênteses para responder a sua pergunta. Hoje, a população mundial está próxima dos 8 bilhões de seres humanos. Eu geralmente arredondo para cima. 7 bilhões, 800 e poucos, quase 7 bilhões, 900 milhões. Pois. E todos nós estamos na mesma nau. Só que poucos de nós têm a sensibilidade, o alcance de compreender e digerir essas mensagens através, sobretudo, dessa obra e as outras que nós estudamos, que, a bem da verdade, elas parecem ter sido nos trazidas para o momento que nós vivemos, não para 10 anos atrás, 50 anos atrás. Esse é o momento de maior importância na história humana. Nós sempre falamos isso. As pessoas ainda estão adormecidas, vivendo no mundo de Poliana, ou vivendo um espiritismo poético. A hora que nós entendemos, nós devemos arregaçar as nossas mangas mentais, nos interiorizarmos e nos reformarmos, porque é esse o convite que o Cristo está fazendo para nós, através do vírus, através do comportamento da sociedade humana mundial, através dos políticos, e nós nos degladiamos intimamente com eles. Não é por aí. É o Dulcíssimo Jesus que está no último parágrafo que nós deveríamos copiar, para simplificar a fala. Muito bom o seu trabalho de hoje. Muito bom. Obrigado, Lu. Mas bom mesmo é o capítulo. Agora, sobre essa questão da fala do Manuel Filomeno, eu leio esses capítulos dele, principalmente esse 15, dá a impressão de que ele está em 2030 ou 2040 falando de agora, e não em 2010 falando do que ele viu um pouco antes de 2010. Porque a situação a gente vai vendo e vai descrevendo o que a gente está vivendo agora. São os olhos de ver. E só para fechar a fala, e realmente já passamos um pouquinho do nosso tempo, houve um evento em 1757, que não me ocorre agora qual foi, que foi o Start, que na verdade foi o marco zero para nós atingirmos 300 anos depois o início da nova era, ou da era nova, daqueles dois espíritos que iriam... Aí que tem um erro. O Emmanuel coloca como reencarnar. Se ele está reencarnando na Terra, ele já viveu na Terra. Está lá no PDF. Então, seria encarnar, né? A primeira vez aqui. Então, se nós pegamos essa linha de tempo a partir de 1757, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas foi um evento pontual para o Espiritismo e para a humanidade. 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, e 2057, são 300 anos, é o início, o ápice que nós estamos vivendo da transformação planetária até culminarmos efetivamente no início do planeta de regeneração. É essa a leitura que eu faço. Esse evento que você está falando, Lu, eu não me lembro se a gente estudou aqui, se foi num outro grupo, onde é que foi, mas realmente eu já ouvi falar, eu estou tentando lembrar também,
é que houve uma reunião, tá, de espíritos superiores, né, nessa data, 1700 qualquer coisa, para dar início ao planejamento. Estava lá o anjo Gabriel, foi a mão de Jesus, ele recolheu um montão de espíritos da Europa e tudo mais, e da Europa Antiga, para começar esse planejamento da regeneração. Realmente procede essa tua fala assim. Eu não sei onde é que está essa palestra, onde é que eu li isso, onde é que foi debatido, mas não tem muito tempo eu escutei isso. Não sei se foi o Forte, lá no grupo da Tia Sônia. Está na minha cabeça que eu ouvi, mas eu não me lembro aonde. E está escrito em algum lugar, porque foi falado e foi confirmado. Está escrito. Não era isso. A questão da atualidade, Luciano e Marcos Heleno, é que certos textos edificantes e esclarecedores, eles não têm exatamente uma data. Você veja, a gente está aqui, parece que ele está se referindo a lá atrás. Não, mas se a gente joga para frente, ele se referindo agora. Ele é atual, depende do olhar de quem se debruça nele, do grau de entendimento, de desenvolvimento. Essa riqueza, né, que é de informações, mas que, se outros, de repente, se debruçarem nessa leitura, vão ter outro entendimento. Certo. Exatamente, Raquel. É o desenvolver os olhos de ver. Porque nós dois, por exemplo, nós lemos essa obra lá pelos 2010 anos atrás, eu acho, né? E hoje tem uma outra compreensão, a gente vai reunindo outros elementos, porque em 10 anos nós não somos os mesmos, nem você, nem eu, nem nenhum de nós, a não ser que tenha cristalizado nas suas escolhas, né? Mas provavelmente nenhum de nós está com a mesma visão, a mesma vivência de 10 anos atrás. Então, ele está atual, você mergulha e você encontra elementos de hoje, de agora, de reflexões importantes para a atualidade. É isso mesmo, perfeito. Por isso que é legal quando a gente tem tempo, assim, pode reler o livro, né? Depois de 10, por exemplo, Raquel falou 10 anos tudo. E então, hoje sua visão é outra, é compreensível. Só não tem outra visão quem não progride, né? Então, é justamente isso, Raquel. E, no entanto, mesmo sendo escrito um tempo atrás e tudo, a atualidade, porque eles tinham uma visão muito ampla de tudo que estava acontecendo, Isso. Sabia que isso ia ser próspero. Próspero é engraçado, né? Próspero, entendeu? Que sempre ia acontecer isso. Então, é para a gente sempre pensar nisso aí, nesse ponto. Aí. E Marcos foi bem esclarecedor. Valeu muito. muito. Bom, muito bom, muito bom. Muito E essa bom. colocação que foi feita, dessa desilusão que muitos estão tentando incutir nos espíritos, tem muito essa visão. É o apocalipse, olha, vai acabar, está tudo acabado. Justamente, a gente está passando assim o ápice. A gente está no ápice disso aí. Então, as religiões estão se chocando. Não é a visão da renovação, é do fim, da finitude. Né? E a gente, para nós agora, nós já sabemos que não existe a finitude. Verdade. E esse desespero, e muita gente dizendo que o mundo vai acabar, isso tudo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado para não se envolver com isso tudo, né? Por isso que a gente não pode entrar nessa sintonia. Tudo é questão de sintonia, né? Tudo é questão de sintonia. A gente não pode entrar nessa sintonia que leva a gente para baixo, que, sabe, diz que nada vale a pena, como o Marco comentou aí. Né? Então, muito bom, muito bom.
Excelente. Nós já ultrapassamos 20 minutos do tempo. Nós poderíamos encerrar agora, né, o estudo da tarde. Depois a gente continua com as complementações. Pode ser? Sim, pode ser. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu quero, porque hoje eu tenho um motivo muito especial, é aniversário da minha mãe. Então, como ela não está aqui perto de mim, eu gostaria de pedir por ela. Posso? Sim, claramente. Então, vamos lá. Não é o papai. Ela. Vou agradecer o estudo, mas eu quero pedir pela minha mãe. Vamos lá, queridos amigos. Depois que terminamos esse estudo tão lindo, né, sobre a constituição da raça humana, DNA, essas coisas que entram na nossa mente, com a finalidade de nos fazer crescer a cada dia, né, de nos fazer entender essa magnitude que é a vida. Elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecemos por estar aqui esse dia tão especial para mim, que hoje é aniversário da minha mãe. Eu não estou perto dela fisicamente, mas estou espiritualmente. Eu gostaria de pedir muito pela saúde dela. Ela já tomou uma parte da vacina essa semana. Que Deus a ampare, a proteja, Nossa Senhora esteja sempre do lado dela, que ela sempre possa seguir o seu caminho aqui e na eternidade, com todos os espíritos amigos que a cercam, e que ela receba toda essa emanação de energia que eu estou enviando agora, assim como o grupo também. E agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos unidos aqui. Obrigada, Senhor, muito obrigada por elevar o nosso padrão através dos nossos estudos diários, por nos permitir a companhia dos amigos, por nos permitir aprender. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrarmos mais esse estudo da tarde, da noite. Graças te damos hoje, sempre, e esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.